Vamos falar de você agora. Você volta ao Brasil, a convite do presidente Lula. Você deu uma entrevista para a TV do PT, dizendo que ficaria muito feliz trabalhando próximo a Janja. Eu quero saber se você já sabe o que vai fazer e como será essa atuação. Olha, eu não sei direito o que eu vou fazer ainda, porque o que tem a princípio é um acolhimento, né, por parte do presidente, é um acolhimento que ele estende, inclusive, não só, quer dizer, um acolhimento não só a mim, mas que ele estende aos outros exilados, porque não só sou eu, nem apenas a Márcia Tiburi, nem a Débora Diniz, nem o Anderson França, só tem mais quase 30 pessoas exiladas em função da violência política no Brasil, perpetrada durante esses 4 anos de governo Bolsonaro e de ascensão da extrema-direita à categoria de hegemônica, né, de política hegemônica. Então, o presidente Lula estende esse acolhimento às demais pessoas. Todo esse movimento do ministro Flávio Dino, do ministro dos Direitos Humanos, para que o Brasil volte a ser um lugar em que essas pessoas possam voltar a trabalhar sem medo, sem sofrer ansiedade por causa de ameaças de morte. Então tem um acolhimento da parte dele, um acolhimento por parte da primeira-dama, de quem eu gosto muito. Acho que Janja tem um papel importantíssimo nesse momento. Ela ressignifica esse lugar de maneira muito interessante, esse lugar da primeira-dama. Acho que ela tem uma postura, ela trouxe amor para a vida de Lula, isso não é pouca coisa, né? Trouxe amor, e quando você traz amor, você traz mais saúde, você traz disposição, você traz tudo. Eles hoje são um binômio interessante, formam um binômio interessante. Então, esse acolhimento, tem um acolhimento do ministro da SECOM, Paulo Pimenta, que me recebeu também muito bem. Então, eu não tenho ainda muito concreto o que eu vou fazer, mas tem conversas que estão acontecendo e é provável que eu acabe trabalhando nessa área que vai me permitir ser mais interdisciplinar, que vai me permitir ser interseccional, ou seja, utilizar toda a experiência que eu acumulei ao longo desses 4 anos no exílio, 4 anos e meio, as minhas relações internacionais, as relações que eu construí com pessoas que estavam exiladas exiladas na Europa, de outras democracias destruídas pela extrema direita, ou mesmo por governos que se autoproclamam de esquerda, mas que não são de esquerda, ou seja, que busca utilizar essa experiência. A minha formação como jornalista, a minha formação como professor de comunicação, esse doutorado que eu estou concluindo na UB, na Universidade de Barcelona, tendo como tema a desinformação e a desinformação no Brasil. Então, eu acho que vai ser ali, e isso vai me permitir estar próximo da primeira-dama também, de trabalhar junto com ela. Eu acho que vai ser nesse lugar aí, na comunicação, que eu vou poder aproveitar essa potencialidade. Só que nada disso ainda está certo. Isso como eu disse para você, tem um acolhimento, tem uma conversa, mas a gente ainda não bateu o martelo. Eu estaria sendo leviano aqui se eu dissesse que batemos o martelo. Não batemos, acredito que vamos concluir isso o mais rápido possível, porque eu quero trabalhar, e aí eu quero trabalhar mesmo no fortalecimento da nossa democracia, desde esse lugar, desde essas habilidades e competências que são as minhas e que eu posso colaborar. Jean, explica um detalhe sobre esse seu retorno. Vocês têm algum apoio institucional do Ministério da Justiça, alguma garantia? Explica para gente. Sim, a gente tem um apoio do Ministério dos Direitos Humanos, que nos colocou no programa de proteção a defensores de direitos humanos. Então, eu estou no programa de proteção a defensores de direitos humanos, a Márcia também está, e o ministro Silvio Almeida está aberto e disposto a conversar com. Isso ele pode dizer, claro, mas eu estou dizendo aqui porque foi o que ele disse para nós, para mim e para a Márcia, e que o Ministério está aberto e disposto para todas as pessoas exiladas que saíram daqui ou que pediram asilo em outro país por causa da violência, das ameaças de morte, está disposto a conversar com todas, porque a gente está nesse movimento de recompor a nossa democracia e tornar o nosso país novamente um lugar em que as pessoas podem pensar livremente, as pessoas podem atuar politicamente, artisticamente, sem serem assediadas, seja o assédio jurídico, seja o assédio moral, seja as fake news e as mentiras e as calúnias, como as perpetradas por essa organização especializada nisso, que é o MBL. Portanto, sim, nós temos um apoio institucional e também o ministro da Justiça, Flávio Dino, está a par da nossa situação
sabe de todo, recebeu o relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA sobre o meu caso, né, especificamente. O meu caso foi parar na Corte Interamericana, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Ou seja, o ministro está a par disso, a comunidade internacional está a par de que eu voltei ao Brasil, toda a comunidade internacional democrática e os organismos internacionais. Então, elas estão de olho na minha volta, porque qualquer coisa que aconteça comigo, a comunidade internacional vai se manifestar e cobrar, claro, do governo E nesse sobre qualquer sentido, coisa que venha acontecer conosco, na verdade. daí a pergunta pessoal, você se sente seguro neste momento do Brasil? Porque você continua sendo uma fala que tem uma fala crítica, se colocando criticamente, né, e apontando para a extrema-direita. Você se sente seguro? Olha, eu me sinto muitíssimo mais seguro agora que o presidente Lula é o presidente do Brasil, que o ministro Flávio Dino é o ministro da Justiça, que Silvio Almeida é o ministro dos Direitos Humanos. Eu me sinto muito mais seguro que o Ministério Público voltou a funcionar fora da cooptação da extrema-direita. Eu me sinto muito mais seguro que os policiais antifascistas nas polícias militares e na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal estão tendo um espaço maior de atuação. Tudo isso me faz me sentir muito mais seguro agora do que em 2018, quando eu deixei o Brasil. Isso não quer dizer que eu não tenha que tomar determinadas precauções, porque existe uma violência difusa, como eu disse, a extrema-direita estimula muito uma violência difusa, que é essa violência que pode ser perpetrada pelo cidadão comum envenenado pelas mentiras, né? Envenenado pelas calúnias. Então, claro, há que se tomar cuidado, mas o clima no Brasil, se comparado ao de 2018, o clima no Brasil é outro hoje, né? E é outro graças à vitória de Lula. E a gente tem que fortalecer isso, quer dizer, tem que fazer com que essa extrema-direita recue ainda mais, porque ela é perigosa para a vida em sociedade. A extrema-direita é perigosíssima para a vida em sociedade. A extrema-direita não sabe debater dentro dos marcos civilizatórios. Ela não sabe fazer um debate justo, um debate lícito, honesto. Ela parte para agressão, e a agressão sempre filmada para produzir desinformação depois nas mídias sociais. Então, a gente precisa continuar avançando nesse sentido para fazer a extrema-direita recuar, e quando ela recuar para o que ela estava antes, a gente fortalecer esse cinturão sanitário contra ela. Perfeito. Agora, só para finalizar realmente, qual era a sua maior saudade do Brasil? Qual é a maior dor do exilado lá fora? O que você sentiu quando pisou aqui no Brasil? Olha, primeiro assim, quando você é criado num país e numa língua e você viveu uma parte significativa da sua vida, a maior parte da sua vida nessa paisagem real e simbólica, voltar para esse lugar é um aconchego. Então você vê a paisagem do país que você se acostumou a ver, já é um aconchego. Então, para mim, foi uma emoção já quando eu cheguei em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. Eu já estava emocionado, eu já chorei bastante naquele momento. E olha que eu não tenho nenhuma relação com Guarulhos. Mas Guarulhos é Brasil, então o simples fato de estar em solo brasileiro ali já tinha provocado uma emoção muito grande em mim. Aqui em Brasília, quando houve a recepção no Eixão, aqui foi uma pletora de alegria, porque eu deixei o Brasil no momento em que, como eu disse para você, o corpo da sociedade estava por demais infectado pelo ódio, né? E as pessoas estavam, de fato, acreditando nas mentiras, naquela avalanche de mentiras produzida e reproduzida pela máquina de ódio do bolsonarismo e da extrema-direita. Essa máquina de ódio que foi desmontada por ações da sociedade civil, como o Sleep Giant, por exemplo, que conseguiu desmonetizar uma série de canais e de youtubers que disseminavam mentiras abertamente, ou mesmo jornalistas, entre aspas, que em emissoras como a Jovem Pan mentiam descaradamente. Então, essas pessoas perderam um pouco do financiamento, né, que elas tinham, e ao perder o financiamento, óbvio que elas perderam também espaço, né, estão recuando. Então, o clima, aquela recepção das pessoas me abraçando e felizes com a minha volta e emocionadas e dizendo que o meu retorno significava que as coisas estavam entrando do eixo, aquilo me tomou de muita emoção.
mas eu sentia muita saudade da minha mãe e dos meus irmãos, assim, de Sim, abraçá-los, de estar com eles fisicamente, de saber que eles estavam ao alcance de uma visita minha, né? Porque sim. estando no Brasil, mesmo morando em Brasília, eles estão ao alcance de uma visita minha. E no exílio, eles não estavam ao alcance de uma visita, né? E durante o exílio, eu não me sentia seguro para voltar, porque a gente viu que a polícia estava cooptada pelo bolsonarismo, a Polícia Federal, então não me sentia nada seguro, não me sentia mesmo. E o bolsonarismo, a gente soube depois que Bolsonaro pretendia dar o golpe de 8 de janeiro e, na sequência, prendeu o presidente Lula. Então, assim, a extrema-direita, ela mente. A gente tá vendo agora o caso do reitor, do Cancelier, que o cara se matou. E o cara se matou por causa de uma prisão espetaculosa, baseada em mentira contra ele, entendeu? Então, aquele momento, aqueles anos, eram anos de completa insegurança, insegurança inclusive em relação às instituições, porque as pessoas poderiam inventar uma mentira e provocar a sua prisão, e provocar a prisão. A extrema-direita matou Marielle Franco, né? Então, eu não me sentia nada seguro para voltar. Mas agora que o presidente Lula se elegeu, está com 6 meses de mandato, esses 6 meses já produziram efeitos muito significativos, resultados muito significativos. Eu achei que era hora de voltar, porque a saudade estava pesando, e porque eu também quero contribuir com o futuro do país. Eu quero fortalecer a nossa democracia, não que a gente vá retornar para o passado, para os anos idílicos dos 2 primeiros governos Lula. A gente tem um desafio pela frente, né? Muito grande. A gente vai pegar o melhor do passado e apontar para o futuro. E apontar para o futuro implica em saber, em reconhecer que um percentual da população brasileira é fascista, ponto. Um percentual de mais ou menos 20%, digamos assim, no máximo 20%, é fascista, né? Está identificado com o mal, é racista, é homofóbico, sabe? Tem desprezo pela vida humana, acha que merece direito só as pessoas do seu entorno imediato, ou seja, é um agente que manipula o sentimento, manipula negativamente o sentimento de pertencimento a uma nação, porque eu me sinto pertencendo ao Brasil, mas eu não me sinto esse patriota que eles são, né? A minha pátria é Sim. a pátria dos indígenas, né? A minha pátria é a pátria da herança cultural africana, a minha pátria é a pátria do carnaval, dos artistas incríveis, como o José Celso Martinez Corrêa, que nos deixou, lamentavelmente, é, nessa tragédia que foi esse incêndio, ou seja, o país da Elis Regina, da Maria Rita, é o país do Chico Buarque de Holanda, que ganhou o Prêmio Camões. Esse Brasil existe, esse Brasil é nosso, esse Brasil tem que vigorar e eu vim para fortalecer esse Brasil com todos os desafios que nós temos para o futuro.